E fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da 14ª rodada. Eu sei que esse vídeo era para eu ter feito era para eu ter feito na segunda, mas não deu, né? Me desculpem em relação a isso, né? Mas vamos falar o que foi essa 14ª rodada. A gente teve 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo. A gente não teve jogo de segunda-feira, né? Como de costume que é das outras rodadas. Mas lembrando que na terça-feira já vai sair vídeo, na terça-feira já vai sair vídeo falando dessa 15ª rodada. Lembra que essa 15ª rodada a gente não vai ter dois jogos, que é o jogo do Corinthians contra o Grêmio e o jogo que o América vai ter, que não vai valer por causa do confronto da Copa do Brasil do Corinthians no sábado às 4h30 da tarde, por isso foi adiado, certo? E aí a gente vai ter dois jogos a menos com relação à 15ª rodada. Mas tudo bem, tirando isso, vamos falar como é que foi cada jogo. Vamos começar a falar de Vasco e Cruzeiro. Que fase tá o Vasco, hein, minha gente? Que fase que tá o Vasco. O Vasco que não tá bem das pernas. O Vasco que tá em 19º no Campeonato Brasileiro. Uma campanha não muito boa. O Vasco tendo dificuldades nos seus jogos. E um Vasco que não tá conseguindo fazer o seu futebol, né? A gente vê um Vasco tendo muita dificuldade, um Vasco que quando quer promover o jogo sofre, e esse jogo contra o Cruzeiro teve a falha em relação da barreira do Léo Jardim, que foi uma falha feia. E que o Cruzeiro conseguiu um resultado importantíssimo para continuar na briga em relação ao campeonato. Tivemos Cuiabá 1, Bahia 1. Um jogo que mais uma vez teve gol do Daverson. O Cuiabá que abriu o placar o Cuiabá que abriu o placar e o Bahia empatou na sequência, um resultado que não foi bom para as duas equipes, mas que foi bom para o Corinthians. Corinthians que pegou o Atlético Mineiro no Mineirão. Vitória de 1-0 com gol do Roger Guedes, assistência do Yuri Alberto. Corinthians voltando a vencer. O Corinthians que na 13ª rodada perdeu para o Bragantino em casa por 1-0. Conseguiu uma vitória importantíssima que ainda não coloca, a gente não fala que o Corinthians ainda não dá para falar que está brigando contra a zona do rebaixamento, mas foi uma vitória importante que dá um ânimo para o time em relação ao campeonato. E a gente teve o jogo do Coritiba contra o América, um jogo dos desesperados, né? Coritiba e América, um Coritiba que só tinha ganhado um jogo e que conseguiu ganhar seu outro jogo. Um Coritiba que ganhou seu segundo jogo. Na 13ª rodada, o Coritiba ganhou do Goiás num jogo de disputa direto. E contra o América venceu por 3-1 de virada. Um resultado importantíssimo para o Coritiba, mesmo sendo só a segunda vitória no campeonato. Em 14 rodadas até o momento, 2 vitórias do Coritiba, mas um resultado importante que tirou o América é o novo lanterna, aí vem o Vasco e o Coritiba que fica em 18º, certo? E vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo foi um jogo esperado. Um Palmeiras que no primeiro tempo o Palmeiras que jogou bem, um Palmeiras que foi para cima, fez 1-0, mas que tomou empate no segundo tempo e teve polêmica
teve polêmica, o lance que foi mais discutido, que foi o lance no pênalti do Everton, em cima do Everton Ribeiro, que a arbitragem não marcou nada, foi um pênalti nítido, que roubaram o Flamengo nesse jogo, e o Palmeiras que está tendo muita dificuldade. Esse empate que não foi um resultado muito bom para o Palmeiras. O Palmeiras está 12 pontos atrás do Botafogo, uma vantagem enorme em relação para o Botafogo, né? E o Flamengo sempre sendo o algoz do Palmeiras, né? Tanto em disputas de título, né? E esse empate não foi bom para o Palmeiras. Para o Flamengo foi até importante, né? Poderia ter ganhado, poderia, mas, né? Vamos falar do jogo mais maluco desse campeonato, né? Santos e Goiás. O Santos estava ganhando de 2-0, ó, só para vocês terem ideia, 2-0. O Goiás fez 2-1, o Santos fez 3-1, Goiás fez 3-2. Depois o Goiás empatou para 3-3 e o Santos virou para 4-3 no último minuto num pênalti ridículo. Um pênalti ridículo que o Braulio da Silva Machado deu. Um pênalti fantasma. Um pênalti que não era para ter sido marcado. O Goiás que reclamou muito desse pênalti. Um Goiás que estava conseguindo levar um ponto para casa, empatando com o Santos na Vila Belmiro. O Santos que não tá essas coisas no campeonato. E um jogo que, para mim, era para ter sido um empate. Roubaram nitidamente o Goiás num pênalti ridículo. Me desculpe para quem é torcedor do Santos, mas infelizmente um pênalti ridículo que marcaram contra o Santos. Que não foi nada. Não era para ter sido pênalti. E que teve a suspensão do Braulio da Silva Machado, só que ele apitou o jogo da Copa do Brasil. Né? Mas... E a gente teve também Fluminense 2, Internacional 0, uma vitória importantíssima do Fluminense. E quebrou a sequência invicta do Internacional. O Internacional estava vendo uma sequência boa, ganhou e que parou no Fluminense do novo técnico interino da seleção, Fernando Diniz. Uma vitória importantíssima para o Fluminense. E a gente teve Bragantino 0, São Paulo 0. Um São Paulo que jogou reserva por conta da Copa do Brasil no jogo de quinta. Um jogo que não foi para lá essas coisas. Um jogo que o Bragantino teve certas chances. O São Paulo também até chegou. Teve a estreia do Pato que entrou. Mas que não foi um jogo bom para ambas as equipes. E vamos falar do líder Botafogo. O Botafogo que recebeu, o Botafogo visitou o Grêmio em Porto Alegre, 2-0, uma vitória importantíssima. O Botafogo que perdeu o Luiz Castro, o português que saiu, que foi para o Al Nassr, recebeu a proposta, tinha recebido a proposta e aceitou. E um Botafogo que não sentiu em relação do Luiz Castro, um Botafogo que fez seu resultado, ganhou de 2-0. E abre uma vantagem enorme em relação ao Grêmio. E o Botafogo dá para ver que não sentiu em relação à saída do Luiz Castro. E o último jogo que a gente teve da rodada, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. A gente não teve o Atlético Paranaense, que não teve o Vitor Roque, porque foi suspenso, tomou o amarelo no outro jogo contra o Palmeiras. Um Atlético Paranaense que também veio reserva por conta da Copa do Brasil. Um Fortaleza que fez um jogo ótimo, ganhou de 1-0, um resultado importante para o Leão do Pici, que continua na briga do campeonato, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado a todos, a gente se vê no próximo vídeo. No outro vídeo a gente vai falar da Copa do Brasil e também da rodada do Brasileiro do final de semana. Muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like para ajudar. Um forte abraço, valeu e falou!